Estamos iniciando mais uma live Correio Talks com o tema Impacto Social das Doenças Pulmonares Graves, uma realização do Correio Brasiliense com patrocínio da Vertex Farmacêutica do Brasil. Estamos hoje reunidos com autoridades e especialistas para analisarem as tendências, cenários, políticas públicas de saúde e a criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares. Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense, e participo aqui conosco de forma virtual o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, Cristiano Silveira, diretor de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Unidos pela Vida. O Cristiano, por sinal, está dando a honra de estar aqui conosco. Ele está representando aqui a doutora Verônica Stasiak, que estaria participando conosco, mas infelizmente não pôde comparecer por um problema pessoal, mas compreensível. Também estamos aqui com o professor Rafael Stelmach, da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Fundação Proar, e nosso querido deputado Dr. Lizinho, do PP do Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar com a apresentação de cada palestrante, cada um terá 10 minutos, de 10 a 15 minutos para fazer as suas colocações. Depois a gente vai fazer um debate. Quem estiver nos assistindo pode mandar mensagens pelas nossas redes sociais. Estamos transmitindo ao vivo o programa pelo site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br, e também por todas as redes sociais do Correio Brasiliense, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Então, quer dizer, não tem por que vocês não acompanharem esse debate tão importante, esse tema tão relevante, sabendo que no Brasil morre tanta gente de doenças respiratórias, né? A gente teve aí a questão da Covid, que agravou muito esse cenário, então é mais do que oportuno a gente debater esse tema agora com pessoas tão relevantes para esse momento e para as próximas ações que estão a caminho, sobretudo na criação aí de uma frente parlamentar que vai trabalhar pesado para que todas as pessoas possam ter acesso a medicamentos de forma mais fácil, né? Então, para dar início aqui ao início das palestras, eu convido primeiro o deputado Pedro Westphalen, né? Deputado, lembrando que o senhor tem 15 minutinhos aí para expor as suas posições, né? E de forma clara para a gente, e mais uma vez, lembrando que quem quiser enviar perguntas aqui para os nossos participantes, pode ir lá no site do correiobrasiliense.com.br. Deputado Pedro, por gentileza, a palavra é toda sua. Por favor. Muito obrigado, prezado Vicente Nunes. Eu quero, ao lhe cumprimentar, já agradecer ao Correio Brasiliense a compreensão da importância desse tema, promovendo esse encontro, essa live, através do Correio Talks, com o patrocínio da Vertex, importantíssimo nesse momento. Estamos tentando concretizar a formação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves, no momento em que essas doenças elas vêm aumentando significativamente. E quando vemos um órgão de imprensa com essa responsabilidade, nós temos que agradecer, porque é um tema a ser debatido, e vejo que aqui estão presentes pessoas que podem contribuir muito nesse momento. O deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Saúde, é um médico conhecedor desse tema, certamente vai enriquecer esse debate. O Instituto Unidos pela Vida, representado pelo doutor Cristiano Silveira, também é fundamental para que se debata o lado de lá também, as necessidades. A presença do doutor Rafael Stelmach, com quem nós temos feito várias lives aí ao longo desse período, vai consolidar, do ponto de vista científico, todas as patologias, asma grave, fibrose cística, DPOC, enfim, patologias que fazem parte dessas doenças graves pulmonares e que, na realidade, precisam ter das autoridades um tratamento adequado. E nós, ao propormos a frente parlamentar, Vicente, nós propusemos deixar um espaço no parlamento para, de maneira muito firme, trazer esse tema à tona diariamente. Ou, quando for necessário,
porque a gente provoca as autoridades municipais, estaduais e federais a promover políticas públicas no sentido de fazer com que esse tema seja tratado de maneira adequada. Nós temos visto reiteradas vezes pessoas, primeiro, com diagnóstico mal feito dessas patologias. Segunda coisa, feita isso temporariamente, fora de tempo, e um diagnóstico mal feito ou não feito a tempo faz com que pacientes que, por exemplo, têm uma fibrose cística tenham o seu período de vida encurtado. Uma asma grave, não tratada adequadamente, e temos medicamentos para isso aí, também vai fazer com que o cidadão fique excluído de uma sociedade que vai ter reiteradas internações hospitalares. Normalmente, as pessoas não estando preparadas, eles costumam ver essas doenças pulmonares como uma bronquite e tratá-la como tal, quando, na realidade, nós temos vários diagnósticos que precisam ser feitos de maneira adequada. Então, nós temos um tema muito longo para discutir nessa frente parlamentar, desde a customização de um tratamento. Muitas vezes as câmaras técnicas elas olham o preço de um medicamento, mas não olham os ganhos que a pessoa tem se usar esse medicamento, evitando reiteradas internações. Na asma grave, isso é muito comum. Na asma grave é muito comum. Nós temos que fazer com que haja a inclusão nos protocolos de medicamentos que façam um paciente não fazer baixas reiteradas durante o ano. Mais de 20, 30 baixas no ano, onde você pode fazer com tratamento clínico e diagnóstico adequado, esse paciente ser reinserido na sociedade, contribuir com os seus impostos trabalhando, fazer com que a família também fique tranquila, porque essas patologias envolvem a família também. Também afetam a todo um sistema de apoio a esse cidadão. E cada vez mais aumentam esses casos de patologia, de doenças pulmonares graves. Mas que tem, sim, solução, nós temos como avançar muito na prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento. E a nossa proposta dessa frente parlamentar é que esses temas todos sejam discutidos, que se traga a voz do paciente, que se traga a voz da indústria, que faça o governo participar, e tem participado, nos escutando, entendendo, ouvindo, nos fazendo do parlamento vozes ativas para que políticas públicas sejam realmente implementadas e executadas. Nós temos que ter programas nacionais. Eu lembro bem, nos anos 80, aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos a fazer um programa de transplante de rins. Eu fui o cirurgião dos primeiros transplantes no interior do estado aqui, que tinha um programa nacional de transplantes renais no interior do Rio Grande do Sul. Então, se nós fizermos assim, uma padronização, uma compreensão da necessidade de nós temos, primeiro, fazermos diagnósticos precoces e corretos da patologia. E aí eu vejo a importância de centros de excelência. Nós temos o professor Estelmac, que por si só já é uma referência nacional, estando na PUC mais ainda, presidente da Fundação ProAr. Realmente ele nos dá muita tranquilidade. Os seus números, que são expostos daqui um pouco mais, são números surpreendentes, que não chegam muitas vezes a sensibilizar autoridades que nós podemos mudar o rumo das consequências dessas patologias, porque elas estão instaladas, fazendo prevenção, promoção, tratamento adequado e diagnóstico correto. A grande maioria dos diagnósticos são incorretos, ou por falta de preparo dos profissionais, ou falta de ciência de referência e excelência. Então, nós temos muita responsabilidade nesse momento. Eu estou muito satisfeito com o que nós temos feito, mesmo ainda à frente não estando instalado. Aliás, eu peço ao Luizinho que me ajude nesse nosso filme. Agora faltam só 30 assinaturas. Nós vamos conseguir, essa semana eu vou voltar a Brasília. Estou saindo de uma internação grave por Covid aqui. Felizmente, consegui superar esse processo, mas tive entubado, tive internado, tive fora 2 meses. Na semana que vem vou estar em Brasília, e aí nós vamos atrás, já identifiquei quem não assinou a nossa frente parlamentar e vamos implementá-la esse mês de outubro, sem falta, sem dúvida nenhuma, para que esses temas venham à tona e nós tenhamos lá no parlamento, sejamos a voz dessas pessoas necessitadas, sejamos a voz da indústria, sejamos lá a voz do governo e vamos fazer a formulação de políticas públicas para que nós tenhamos
a minimização dessas patologias e das consequências delas. É possível, sim. Eu fico muito feliz de ver essa imprensa madura, responsável, trazer à tona a discussão de um tema da mais alta importância. Eu, como médico, fico muito feliz e fico muito satisfeito que o parlamento deu respostas muito boas nessa pandemia, nesse mandato que nós estamos assumindo aqui. Eu fundei a Frente Parlamentar de Imunização, depois veio a pandemia, nós fizemos várias reuniões e entendemos por que estavam abaixando os graus de vacinação no Brasil. Isso já promoveu e já fez com que os governos incluíssem no protocolo algumas vacinas a mais. Fizemos na Frente Parlamentar, na Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, muitas leis que ajudaram na pandemia, uma lei minha, 13992, que fez com que houvesse o pagamento integral dos hospitais que atendem pelo SUS. Isso manteve as portas abertas de todos os hospitais, mesmo não atingindo as metas qualitativas e quantitativas. Eu mesmo me beneficiei dessa lei, fui internado aqui na Santa Casa de Porto Alegre e fui muito bem tratado, por sinal, e estou curado hoje na pandemia. Então, o parlamento pode fazer muito, sim. E nós temos, nesse mandato, várias pessoas que são muito boas e conhecem muito de saúde, entre as quais o doutor Luizinho. Conhece muito de saúde, foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, conhece os caminhos que nós temos que trilhar. Eu estou muito otimista, mas quero confessar a vocês que nessa manhã, com essa iniciativa do Correio Brasileiro, eu fiquei muito mais otimista, porque é um tema que vem pela imprensa, é um tema que sai para que todo mundo olhe a dimensão desse problema, que não é pequeno, mas que tem solução, tem caminhos e tem descaminhos que nós não podemos tomar. Nós temos que ter a responsabilidade de sermos eco das necessidades de um segmento que hoje, muitas vezes, não tem acesso à alta tecnologia que está à disposição. As indústrias, as empresas que fazem medicamentos investem em torno de 18% em pesquisa e têm avançado muito em medicamentos para essa patologia que inferniza a vida de quem as tem, ou é mal diagnosticado, ou é maltratado, ou é tratado extemporaneamente. Então, vamos dar atenção ao segmento, vamos incluí-lo na vida social de novo, fazendo que haja a oportunidade para todos terem acesso à tecnologia de ponta. É possível, sim, e nós estamos aqui para isso. Eu quero agradecer essa iniciativa do Correio Brasileiro e privar da presença aí num debate com o doutor Luizinho, com o Cristiano, com o doutor Rafael, é uma honra muito grande e certamente nós vamos aprender muito hoje de novo. Mais uma vez, agradecer ao Correio Brasiliense por dar essa oportunidade desse tema vir a público dessa maneira. As considerações iniciais são essas aí, estamos à disposição dos senhores. Nós que agradecemos a sua participação e as suas palavras tão importantes, deputado Pedro. Muito obrigado, a gente já volta daqui a pouco com um debate aqui, como o senhor ressaltou. E agora eu passo a palavra, então, ao nosso querido Cristiano Silveira, diretor de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Unidos pela Vida. Cristiano, a palavra é toda sua, por gentileza, vamos lá? Bom dia, Vicente, bom dia, pessoal. Agradecer primeiro ao Correio Brasiliense pelo convite, né? Agradecer a confiança aqui do Instituto Unidos pela Vida, né? Estou substituindo a Verônica, para quem conhece ela, não é uma tarefa fácil, a nossa presidente aqui do Instituto, mas acontece, né? Situações assim como eu hoje estou substituindo ela já me substituiu num evento, porque justamente essas condições de saúde nossas, às vezes exigem essas trocas de emergência. Acabei de sair do hospital, deixei meu filho lá para vir falar com vocês sobre a situação da fibrose cística, né? Dar um exemplo aqui, né, de uma dessas doenças e por que a gente acha que elas merecem mais atenção. Vou compartilhar uma apresentação com vocês, vou pedir licença aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Sim, estamos sim, Cristiano. Acredito que sim. Então vou falar um pouquinho Vou falar um pouquinho, então, do cenário da fibrose cística, só como um dos exemplos, né, como foi falado, não é essa a única doença que pretende ser representada pela Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves, que felizmente está cada vez mais perto de se tornar uma realidade, faltam só 26 assinaturas, e a gente espera que esse evento aqui seja a reta final aí para a gente conseguir todas as assinaturas que a gente precisa.
Essa apresentação também, de certa forma, está fechando o Setembro Roxo, né, que é o mês da fibrose cística, e para nós é muito interessante que esteja nesse evento, com a repercussão nacional e com a importância que a gente está dando aqui também para a criação da frente parlamentar. A gente está contente de fechar o Setembro Roxo, mês da divulgação da fibrose cística, com esse evento. Então, eu sou o Cristiano Silveira, sou diretor de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Unidos pela Vida. Estou aqui porque tenho um filho com 17 anos, aqui ele já está menorzinho, mas a gente aparecendo aqui numa prova que a gente fez junto, né, correndo para divulgar a fibrose cística. Pedro também, como o deputado, e é um menino muito interessante, está aí lutando pela vida, né? E está muito bem, mas a fibrose cística é uma doença que sempre está nos desafiando, né? A gente, apesar de fazer todo um tratamento que mantém aí a doença sob controle, é um tratamento hoje que trata só os sintomas, né? E esses sintomas são sintomas que afetam principalmente a parte respiratória e a parte digestiva, e por isso é uma doença que a qualquer momento, né, pode mudar muito a condição do paciente, agravar muito o quadro e nos causa sempre muita preocupação. Ela é uma doença rara, né? Entre as raras, ela é uma das mais comuns, mas ainda é uma doença rara. Aqui no Brasil, ela tem uma ocorrência de 1 para cada 10 mil nascidos vivos, né? Dependendo do estado, como o estado lá do deputado Pedro Westphalen é mais comum, porque ela é mais comum entre os caucasianos, entre as pessoas de cor branca, né? Então, como no Rio Grande do Sul temos muitos descendentes de italianos, alemães, enfim, a gente tem ali a maior incidência da doença no Brasil, né? No sul do Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul. E depois quando mais ao norte, vai diminuindo, mas a incidência geral é de 1 para 10 mil nascidos vivos. É importante falar que não acomete só as pessoas brancas, né? Aqui no Rio de Janeiro, como a gente tem uma miscigenação muito grande, a gente tem muitos pretos e pardos com a doença, e é até importante a gente desmistificar isso, porque no sistema de saúde pública, às vezes, se olha para a criança, não é uma criança branca, então não deve ser fibrose cística, o que não é verdade nessa miscigenação racial que nós temos no Brasil. Ela é uma doença recessiva, quer dizer que a criança tem que receber um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe, né? E acomete, como eu disse, mais de um órgão, né? Principalmente o sistema respiratório e o sistema digestivo, mas também o sistema reprodutor, também a própria questão do sistema epitelial, porque o suor da pessoa com fibrose cística é mais salgado que uma pessoa sem fibrose cística, por isso que a gente chama ela de doença do beijo salgado, e por isso que dos testes diagnósticos é o teste do suor, né? Ela é complexa, né? Ela tem um tratamento que demanda bastante tempo, inclusive, né, do paciente, cerca de 3 horas diárias média para nebulizações, para medicação, para exercício físico, para tudo que mantém essa pessoa bem, né? Mas, infelizmente, também ela é progressiva e ainda não tem cura. Eu ressalto esse ainda, porque a evolução tecnológica nesse campo é muito grande, a gente tem muita esperança que isso mude muito logo. Apesar de ser uma doença relativamente comum, entre as raras, ela ainda é pouco conhecida e muito confundida por ter sintomas muito semelhantes a outras doenças, né, outras doenças respiratórias, inclusive. Tem um tratamento complexo e alguns desses tratamentos têm alto custo, né? Aqui a gente bota 2 horas por dia, em média, mas tem pacientes que levam mais tempo ainda nesses tratamentos, que, como eu disse, tratam os sintomas só da doença por enquanto. Né? Então, só para aproveitar aqui que tem um público que talvez não conheça a doença, né? Ela se caracteriza, né, por pneumonias de repetição, aquela criança que às vezes interna para uma pneumonia, logo em seguida tem outra pneumonia, e outra, uma tosse crônica, né, uma tosse persistente, né, com muita secreção, uma secreção mais espessa, diarreia, e essa diarreia com gordura nas fezes, né, a gente chama de esteatorreia, né, mas uma perda muito grande de gordura nas fezes muito mal cheirosas em quantidade, né? E esse suor mais salgado, como eu falei, inclusive dava o nome à doença. Inclusive, muitos anos atrás, na Alemanha, né, as crianças eram até ditas como amaldiçoadas, né? Pobre criança que, ao beijada, tem um suor salgado, por ela estar amaldiçoada. Era como se fosse uma bruxaria, assim, né? Aquela criança
ter aquele sinal, né, do suor. Às vezes o suor se acumula assim na sobrancelha da criança, debaixo dos pelos. Mas hoje, graças a Deus, a gente sabe que isso não é nenhuma maldição, é uma questão genética, e é muito importante, inclusive, avós, tios, pais, né, saberem desses sintomas, porque às vezes são eles que fazem esse diagnóstico ao beijar a testa da criança ali e sentir esse suor mais salgado que o normal. Felizmente, é uma doença incluída no teste do pezinho, já, né, incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal, está entre as 6 doenças diagnosticadas hoje, o teste do suor, do teste do pezinho que deve ser ampliado, né, mas hoje já inclui a fibrose cística, e por um trabalho bem grande das associações, realmente chegou a incluir a fibrose cística em todos os estados, porque o programa, se vocês conhecem um pouquinho, ele foi implantado em fases, né, e custou muito para ele chegar na fase 3, que incluía a fibrose cística, e com um trabalho bem grande das associações a gente conseguiu fazer chegar. Como eu estava falando, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio de Janeiro foram implantar. O programa foi criado em 2001, né? E a fase 3 do programa, que inclui a fibrose cística, só foi implementada em 2011, ou seja, 10 anos depois, em 2 estados grandes, né? O Rio de Janeiro, por número de população, e o Rio Grande do Sul, que era o maior incidência, só 10 anos depois da implementação do programa, o que quer dizer que quando a gente tem uma conquista, não basta aquela conquista, a gente tem que lutar para implementá-la, né? E a gente teve que lutar muito, mesmo após a criação do programa, para implementar o programa, né? O teste do suor também, que tem que estar disponível, os exames genéticos, isso é muito importante, porque às vezes esses testes do suor são bastante inconclusivos, E a implementação do teste do genético também tem outro papel, que é apontar se essa criança tem variantes ou mutações que são elegíveis às novas medicações, que são quase medicações personalizadas, uma vez que elas atuam em mutações específicas da doença, e isso é muito importante, mas também é um desafio a mais, né, a gente conhecer, então, o perfil genético da nossa população. Um programa muito interessante, né, foi executado nesse sentido, em parceria da indústria com o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, e hoje mais de 85% da população de fibrose cística no Brasil conhece as suas mutações, né, e a gente acha isso muito relevante, junto também, né, com a gente ter a triagem neonatal, a gente ter esse conhecimento genético, a gente ter o registro desses pacientes, que é uma coisa que a fibrose cística tem muito à frente, eu acho, um trabalho iniciado há mais de 10 anos lá no Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, o grupo médico, né, que teve essa iluminação, né, de fazer o registro adequado de todos os pacientes que estão em segmento no Brasil. Então isso dá uma previsibilidade muito grande, né, para quem faz política pública, né, e os centros de referência, quer dizer, essas crianças serem tratadas por médicos que conhecem a doença e por equipes multidisciplinares, porque essa criança, adolescente, adulto, vão precisar de atenção de um pneumologista, de um gastroenterologista, de um nutricionista, de um psicólogo, assistente social, enfim, é um grupo, né, de profissionais fisioterapeutas. Então, isso tem que ser feito num centro de referência. E a gente tem muitos centros de referência hoje de fibrose cística implantados em todo o Brasil. Além disso tudo que eu falei, né, de ter um grupo de profissionais, né, organizados no Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, eu estou falando aqui do Instituto Unidos para a Vida, que é uma associação, né, uma entidade do terceiro setor, que junto com a Associação Brasileira de Fibrose Cística, né, e 25 associações estaduais, tem todo esse ecossistema que a gente chama da fibrose cística, né, para dar suporte a essas pessoas. Como eu falei, ela consta do Programa Nacional de Triagem Neonatal e tem também PCDT junto ao Ministério da Saúde, mas esse PCDT muito desatualizado. É um trabalho muito grande que a gente tem daqui por diante, atualizar o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a fibrose cística, como outras doenças raras passam por esse desafio também, mas a gente precisa fazer isso para fazer com que esse tratamento seja uniformizado no Brasil todo, né? Não adianta o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul terem todo o tratamento e uma pessoa no Pará, no Roraima, como o deputado Luizinho estava falando que tinha uma viagem para Roraima, não ter, né? A gente precisa ter isso para o país todo. Esse é o desafio do SUS, inclusive, né? A universalidade.
O Instituto trabalha muito, né, em estar presente, né, nesses eventos, como hoje aqui, mas também nos congressos todos de fibrocística que a gente teve presente. A gente hoje promove, né, a gente está na segunda edição de um simpósio que nós promovemos, por quê? Com qual é o intuito? De sentarmos todos juntos, né, médicos, pacientes, setor público, todo mundo junto. Então, esse simpósio ele é horizontalizado, como eu gosto de falar, e realmente a gente promover isso e criar espaços também, como a revista Visão Acadêmica, que a gente publica trabalhos das pessoas para dar mais visibilidade. Falando só um pouquinho do Instituto, que eu não poderia deixar de dizer, estou representando, né, o Instituto aqui. Temos todos esses prêmios aqui, temos selos, né, de qualidade também da informação que a gente fornece, toda informação revisada, tudo que você encontrar no nosso site lá realmente teve um carinho muito grande para não passar nenhuma informação errada, e por isso nós temos vários reconhecimentos aqui listados. E a nossa visão e missão é essa, de fortalecer todo esse cenário, né, e sempre estar promovendo essa batalha conjunta, né? Conjunta. Todas as pessoas com fibrose cística, seus familiares, seus médicos e gestores públicos aí para a gente conseguir o melhor cenário. A gente se divide aí em programas, né? A gente começou, né, muito forte com a comunicação, com a divulgação da doença, e continua até hoje fazendo isso, comunicação e suporte. Trabalha muito próximo, né, a formação dos profissionais de saúde. Então, educação e pesquisa, a gente vai às universidades, fala o que é fibrose cística para qualquer acadêmico da área de saúde que nos pede. Temos também materiais didáticos lá no nosso site para qualquer pessoa que quiser usar. Temos o nosso programa de incentivo à atividade física, né, que também está comemorando 10 anos esse ano, que é a equipe de fibra. Temos essa frente aqui de política pública e advocacy, que eu sou diretor atualmente, né, e toda uma linha também de desenvolvimento organizacional, né. O que quer dizer isso? Não adianta a gente ter uma associação forte em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, se a gente não tem uma associação forte lá no Pará. Lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem que ter uma associação organizada, bem formadinha. Para quê? Para que ela possa também chegar lá no seu secretário estadual de saúde, no seu deputado, no seu gestor público ali, para procurar as respostas que a gente às vezes precisa. Eu ia seguir com um exemplo aqui de ação de advocacy que a gente fez, que foi a consulta pública que a gente fez pelas novas medicações para fibrose cística. Eu não sei como é que eu estou com o tempo. Você tem mais 5 minutos, Cristiano. Vicente, então eu vou adaptar um pouquinho, porque é pouco tempo, né, que a gente tem, para falar o seguinte: as doenças pulmonares, né, elas estão até na raiz aí da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? O que é isso? A gente tinha desafios lá atrás, né, com tuberculose, com DPLC, com câncer, com pneumonias, né, doenças ali infecciosas, doenças respiratórias e tal, de grande prevalência. A gente está aqui chamando a atenção para doenças menos conhecidas, né, para botar elas embaixo desse guarda-chuva e trazer um pouco mais de atenção para ela. Eu trouxe a fibrose cística como um exemplo, né, mas a gente tem também a hipertensão pulmonar, a fibrose pulmonar, a asma grave, outras, né, a gente tem que falar sobre isso. E a gente vai ter uma grande pressão no nosso Sistema Único de Saúde, que é o nosso maior cuidado, né, tem que ser com ele. A gente viu que foi com ele que a gente enfrentou a pandemia, e é com ele que a gente vai enfrentar todos os outros desafios, porque ele foi muito pressionado pela pandemia, né? Muito pressionado. E as doenças respiratórias sentiram isso. Sentiram como, né? Foram muito demandados os serviços, né, de cuidado respiratório, e agora nos serviços de reabilitação também, porque a gente não pode esquecer que, além da Covid, a gente tem o pós-Covid. Tá? Aí o deputado que acabou de dizer, o deputado Pedro Westphal, que acabou de dizer que veio, né, de uma internação por Covid, sabe que tem todo um caminho aí para a sua plena recuperação. Então, precisamos cuidar de ter mais centros de reabilitação pulmonar, precisamos cuidar do nosso programa de transplante, que foi muito impactado pela pandemia. Tivemos uma queda expressiva no número de doações e um aumento expressivo na fila por conta disso, né? Então, a gente precisa
cuidar também, né, como eu falei, da gente preservar as conquistas que a gente tem. Então, a gente tem a triagem neonatal, mas a gente está sempre cuidando para que ela seja bem feita, e olhar lá na frente os cenários que estão por vir, né? Por exemplo, a gente precisa estar olhando para essas novas tecnologias de saúde que estão chegando, esses novos medicamentos, mas cuidar, por exemplo, que hoje aqui no Rio de Janeiro estava faltando o colistimetato, né, que é um antibiótico muito comum, está faltando, e ele está faltando não só no Rio de Janeiro, como ele está faltando mundialmente, porque ele foi muito pressionado pela demanda pela Covid. Então, a gente até, a certo ponto, até entende essa dificuldade, mas vai ter que trabalhar agora para garantir que ele chegue aos pacientes. E até queria agradecer publicamente aqui o trabalho do deputado Luizinho, que atuou aí, né, sabendo aí da falta que estava acontecendo no Rio de Janeiro, ele nos ajudou a achar uma solução ali de um empréstimo com o Estado de São Paulo e o Estado do Espírito Santo, que vai dar conta por um tempo, mas a gente precisa continuar lutando. A gente vai ter, mais para frente, o debate vai continuar, eu vou dar uma parada por aqui para permitir que todo mundo fale, mas é isso, assim, a gente está muito feliz de estar aqui, todo mundo, muito contente que a gente está se aproximando da consolidação da frente parlamentar, porque os desafios são grandes, e a gente, como paciente ou pai de paciente, a gente quer sempre estar dentro disso, porque um lema dentro das doenças raras é nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente está aqui para oferecer nosso trabalho, oferecer nosso conhecimento, e oferecer, enfim, tudo que a gente foi construindo ao longo desse caminho para ajudar a encontrar soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Nós que agradecemos aqui as suas palavras tão claras para a gente entender a dimensão, né, dessas doenças respiratórias graves que a gente muitas vezes nem conhece. Muita gente, eu mesmo, ouvi recentemente sobre fibrose cística. Então imagina a população em geral, né, nos rincões desse país enorme como é o Brasil. Bom, a gente vai ouvir agora o nosso querido Dr. Rafael Stelmach, professor da Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Fundação PROAR. Lembrando só, professor, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que elas podem mandar perguntas para todos os nossos participantes por meio das nossas redes sociais e também por meio do site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br. Professor, a palavra é toda sua, por gentileza. O seu som está mudo, o senhor consegue destravar aí, por gentileza? Bom dia a todos. Bom Desculpa dia. Aí, estava fechado. Não, muito obrigado. Obrigado, Vicente, pela apresentação. Sejam bem-vindos todos. Pedro, já mais próximo de mim. Luizinho, muito prazer em conhecê-lo. Cristiano, também não tinha tido uma interação direta com ele, mas com o pessoal da organização deles já temos algumas conversas, né? E eu vou nesse caminho mesmo do Cristiano, de estar feliz aqui, né? Eu estou representando hoje a minha posição acadêmica, vamos dizer assim, mas para vocês entenderem um pouco para que eu estou aqui, porque eu estou aqui junto com todos vocês, né? E muito feliz por estar aqui, é que a academia ela nos permite fazer um grande trabalho em relação a elaborar novas tecnologias, novos medicamentos e assim sucessivamente. Porém, não foi por aí que eu cheguei na frente parlamentar, né? Eu, no passado, já tinha tido uma experiência de gestor de saúde quando tinha terminado a faculdade e ajudei no começo do SUS, lá nos anos 90, do século passado, né? E comecei a entender um pouco vamos dizer, como é o sistema público daquela época, que era muito mais complexo no sentido de falta de muitas coisas, né? Até o SUS propriamente dito. E isso eu levei comigo, né? Depois dessas experiências de gestão, que foram bastante, como eu digo, complexas e difíceis para construir o SUS, eu acabei vindo para a academia, tive essa possibilidade e fiz uma cadeira tradicional, que hoje, nos últimos anos, eu estou revendo em relação à academia propriamente dita. Talvez a nossa academia, ou seja, as universidades, elas não têm essa ligação direta com a sociedade, não é?
E falar desse jeito é falar que o médico não conversa direito ou com maior intensidade com os pacientes. Ele recebe os pacientes, ele atende os pacientes, ele trata os pacientes, mas essa interação no Brasil, principalmente com as academias, não é muito comum, né? Então, isso me deixou bastante interessado, né, na questão de implementação de ações, ou a gente chama hoje de políticas públicas. Num determinado momento dessa carreira, eu tive a oportunidade de implementar o primeiro protocolo de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, aqui no estado de São Paulo, já que a minha universidade está relacionada ao estado de São Paulo, propriamente dito. E foi uma das coisas que eu fiz mais importantes na minha vida, né? Eu não esqueço nunca, que é levar ao paciente daquela doença aquilo que ele precisa, né? E isso me marcou muito a trajetória, de tal forma que eu mantive a minha ação como professor, né, como acadêmico, mas caminhei para a Fundação PROAR, que é, na verdade, uma organização privada, não é? Mas com base nas ações de saúde, tanto públicas quanto privadas, cujo objetivo é exatamente fazer implementação, não é? Colocar na prática as técnicas e as necessidades dos pacientes trabalhando juntos. Então, a Fundação, ela é não somente de profissionais de saúde, não somente de professores, ainda que tenham alguns, mas também pessoas, pacientes ou não, que queiram participar com a gente nessa tarefa, e por isso, da nossa aproximação com a frente parlamentar, assim como associações de pacientes. Hoje eu não consigo entender que nós estamos fazendo um bom tratamento ou uma boa evolução do tratamento dos pacientes, se não for desta forma. Então, me explico porque estou aqui e porque estou engajado nessa luta com vocês, e muito feliz pela oportunidade da frente parlamentar, que eu espero, Pedro, que a gente consiga realmente fechar esse ano aqui, porque eu acho que nós temos muito para fazer, não é? Então, falando um pouco da doença respiratória crônica, eu vou começar de um jeito muito simples, né? A doença pulmonar não é muito conhecida, mas por uma razão muito simples. As pessoas não conhecem os seus pulmões. Os pulmões não fazem barulho, não tem batimento cardíaco, não é? Não tem burburígenos dos intestinos, não tem dor no joelho, né? Não existe dor. O pulmão é como se ele não existisse, né? Na verdade, ele existe, né? Ele é grande, ele é forte, e sem ele a gente não viveria, porque é dele que vem o ar que a gente vive e fornece a limpeza do nosso corpo através do sangue, né? Isso, claro, ficou muito mais claro recentemente com a questão da Covid. Eu acho que isso, eu disse o ano passado que, finalmente, as pessoas estão entendendo que nós temos pulmões, não? E não somente corações. As pessoas morriam de doenças respiratórias, mas o laudo era de doenças cardiopáticas, né? De pacientes portadores de doenças cardíacas. Então, isso está mudando, né? Então, por que isso? Porque, realmente, as doenças crônicas, principalmente as crônicas mais graves, elas começam normalmente como doenças não tão impactantes, não tão graves, né? Então, eu vou dividir um pouco dois grupos. O grupo da asma grave e da DPOC são doenças que têm um impacto importante na capacidade pulmonar, né? Mas a maior parte dos pacientes, ela não é muito grave, né? Na verdade, todas as doenças são assim, não são muito graves. Mas existe uma parcela muito importante, né, que é grave. É nesse que a gente está focando agora, em função das dificuldades dos tratamentos. Quanto mais grave, mais necessidade de intervenções, medicamentos nós precisamos, né? E lembrando que o não tratamento, e todo mundo viveu e está vivendo a questão da Covid, sabe o que vai acontecer: falta de ar, tosse e assim sucessivamente, se não a morte, não é? Não é possível viver sem os pulmões trabalhando adequadamente. Então, essas doenças, em geral, elas começam muito cedo, não é?
Então, sejam eles a asma, né, principalmente, sejam ele a fibrose cística, elas vêm desde criança. Mesmo os pacientes que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que está mais relacionada com fumaça, por exemplo, com tabaco, né, uso de tabaco, ou exposição a doenças ocupacionais, muitas vezes a doença começa lá atrás, porque a criança mora, por exemplo, numa família que todo mundo fuma, né? E a doença já vem desde lá, desde sempre já alterando, inflamando os pulmões, levando a essa doença, que, como a asma, a DPOC, assim como a fibrose cística e a hipertensão pulmonar, elas não têm cura até o presente momento. Né? Eu repito, nós não temos a solução para resolver toda a doença. Portanto, o que acontece é que nós temos que seguir esses pacientes, que podem ser mais graves e menos graves, com uma expressão clínica diferente, né? Com muitas crises de falta de ar e, eventualmente, muitas internações e assim sucessivamente. Essas doenças, elas podem preservar a estrutura natural dos pulmões, ou não, elas podem destruir a estrutura dos pulmões pela uma ação genética, como é a fibrose cística, que foi o que o Cristiano colocou aqui, que pode ser mais leve ou mais grave, assim como as outras. Então, a asma é a mesma coisa. Geralmente, essas doenças mais graves, elas pulmonares, estão relacionadas com a família, por causa do genótipo, ou os genes dos pacientes que dão essas doenças, como, por exemplo, hipertensão pulmonar, que também é assim, né, familiar, né, com essas expressões. Então, resumidamente, demora muito para fazer o diagnóstico, porque não dói, não faz barulho, não é? Diagnosticado ou como um problema de coração ou como um problema de leve, e o paciente vai evoluindo, piorando, né? E nas expressões mais graves, propriamente dita, né? A gente vê aí especificamente, os pacientes passam muito tempo sem tratar e podem até morrer ou chegar numa situação muito grave, né? Então, o que isso significa? A mortalidade é variada em função da gravidade da doença, né? Quanto mais graves, maior mortalidade, né? Muito poucas pessoas morrem de asma, mas não deveriam morrer nenhuma delas, porque é possível. Por outro lado, muita gente morre de DPOC, dessa pulmonar obstrutiva crônica, como, da mesma maneira, ainda uma quantidade de pacientes portadores de fibrose cística e, principalmente, hipertensão pulmonar, continuam morrendo em função de não tratamento. Mudou muito? Mudou, sim, senhor. Eu uso o meu exemplo. Nós não tínhamos tratamento para asma que fosse efetivo, mesmo a asma leve. Quando eu entrei aqui nessa instituição que eu estou hoje, em muitos anos atrás, 25 anos, e ajudei, assim como todos os outros médicos e professores, a inclusão desses medicamentos, né? Então, a questão da inclusão dos medicamentos e das intervenções, por exemplo, reabilitação, elas mudam completamente a história natural da doença, e é isso que a gente quer. A gente quer mudar a história natural da doença, ou até fazer transplante, por exemplo, né? Que isso é possível com muitas dessas doenças, dessas pessoas que têm essas doenças. Então, a inclusão dessas necessidades, sejam eles os transplantes, sejam eles os medicamentos, sejam eles a reabilitação, são importantes para a gente garantir, né, uma melhor possibilidade de vida dessas pessoas, ainda que elas tenham doenças muito graves, né? Então, é possível tratá-las, ainda que muito graves, propriamente dito. Então, acho que o cenário em si é mais ou menos esse, né? Nós precisamos da frente parlamentar, e eu estou entrando nela exatamente para fazer aquilo que o Pedro falou, o deputado Pedro falou, para que eu possa dialogar com a nossa sociedade civil, com os nossos deputados,
com as pessoas que serão os futuros ministros da saúde, e assim sucessivamente, para que eles entendam essas necessidades dentro do nosso SUS. O SUS mudou a cara do Brasil no que tange a saúde pública como um todo e é vista como um exemplo no Brasil. Então, nós devemos apostar, sim, no SUS e precisamos levar adiante o tratamento dessas doenças mais graves, que, como eu disse, não estão sendo diagnosticadas, estão deixadas muito tempo sem tratamento e, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de, eventualmente, curar. Nós não temos essa experiência ainda. E, obviamente, a ciência nos ajuda muito, por conta de que a gente vai usando o dinheiro também, que é o dinheiro da saúde, né, que faz a pesquisa, por exemplo, na minha universidade, e vai mudando todo o cenário, né, de morbidade, ou seja, internações e todo o tratamento muito longo e custoso, para uma vida de melhor qualidade de vida, né, controlada, como eu disse. Então, não tem cura, mas tem controle. E é isso que a gente quer com essas doenças graves, usando as tecnologias dentro dos projetos ou das ações do Sistema Único de Saúde, através dos PCDTs e assim sucessivamente. Então, essa é a minha participação aqui. Reitero minha felicidade e agradecer a presença de discutir com vocês no nosso debate. Professor Rafael, nós que agradecemos aqui a sua presença, muito obrigado pelas palavras, pelos esclarecimentos tão relevantes aí. Agora a gente vai passar a palavra ao nosso querido deputado Dr. Luizinho, lembrando mais uma vez que quem está nos assistindo pode enviar pergunta por meio dos formulários que estão disponíveis no nosso site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br. Deputado Luizinho, a palavra é toda sua, por gentileza. Boa tarde a todos, saudar aqui ao Vicente, agradecer o convite aqui do Correio Brasiliense, saudar o meu colega, amigo, irmão, deputado Pedro Westphalen, saudar aqui ao Cristiano, que nós tivemos a oportunidade de conviver num período bastante turbulento da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, enquanto eu estava à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Saudar aqui e parabenizar o professor Rafael pela sua participação. Dizer que nós precisamos, no Brasil, fazer um trabalho muito grande de organização do nosso sistema de saúde, né? Encarar cada uma das doenças, de que forma a gente consegue efetivamente levar todas as opções terapêuticas até a ponta, desde o diagnóstico precoce até o transplante. Isso serve para as doenças pulmonares e serve para outras doenças, especialmente as pessoas que têm doenças raras e que têm uma dependência muito forte de medicamentos que são fornecidos diretamente pelo Sistema Único de Saúde, primeiro pelo valor agregado, medicação de alto custo, e pela dificuldade de compra, até mesmo um pai muito rico tem dificuldade de fazer uma compra dessa individual. Eu queria dividir aqui a minha fala da seguinte maneira. Primeiro, da nossa atuação na prevenção. A prevenção de doenças pulmonares, e aí a gente precisa falar um pouquinho da luta contra o tabaco. Uma luta constante, né? A gente tem alguns projetos de lei que levam o aumento da carga tributária contra o tabaco e a formação de um fundo que possa ajudar no enfrentamento dessas doenças, a formação de um fundo com os recursos específicos para esse enfrentamento. Então, uma prevenção. O Brasil já fez um grande avanço, mas a entrada de cigarros eletrônicos, de outras modalidades, a tendência mundial, a gente tem um retrocesso nessa área, então a prevenção é importante. O campo da triagem neonatal é fundamental, o Brasil deu um avanço na ampliação da triagem neonatal, mas eu quero falar um pouquinho de uma experiência que a gente fez aqui, que é o resultado online do teste do pezinho. Quem faz hoje uma briga, uma luta aqui para implementar no Estado do Rio de Janeiro, quando eu assumi a estimativa que o Estado tinha 30 mil exames, 30 mil testes do pezinho com exames não realizados, quando a gente fez uma decisão de mudança aqui, na verdade, professor, eram 100 mil testes, para nossa surpresa, e a gente conseguiu zerar essa demanda e criar um resultado online. Hoje, a mãe, através de acesso simples na internet, com o número do papel filtro,
e com a data de nascimento da criança, ela já tem um resultado. E, da mesma maneira, ela pode ser avisada para a repetição de forma mais breve. Não ficar dependendo da gente imprimir exame, mandar para o correio, para chegar num posto de saúde e aí a criança fazer diagnóstico muito tardio. Claro que tudo isso é um processo de construção num período que a gente teve à frente da secretaria. Além da questão do diagnóstico precoce, que eu acho que é fundamental, não só a expansão do teste de pezinho, mas que efetivamente todos no Brasil possam fazer. Pessoas recebendo o resultado do teste de pezinho, aí crianças com 6 meses de idade. Essa é uma preocupação. De que forma a gente ampliou, muito bem, mas como todos têm acesso no campo da prevenção. A outra coisa também é o fortalecimento, e aí eu acho que passa um pouco pelo terceiro setor, que é o fortalecimento do diagnóstico na atenção básica. A gente precisa melhorar a formação do nosso profissional médico para diagnóstico, né? Alguns sinais e sintomas que são detectados aí, até pelo próprio pediatra, pelo clínico, pelo médico que está ali no PSF, e a gente que pode ajudar no tratamento precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor as vias de tratamento. Protocolos claros de utilização de medicamentos. Acho que a área da saúde é a mais impactada pelas novas tecnologias. Em todos os setores do mundo, costumo falar isso, todos os setores de uma cadeia produtiva, a entrada de nova tecnologia, ela barateia o custo, né? Nós estamos aqui hoje fazendo esse seminário online, então que via Zoom, todo mundo está no seu escritório, na sua residência, no seu consultório. Você imagina, numa situação normal, todos nós teríamos que nos deslocar, usar passagem aérea, usar hotel, e hoje a gente consegue fazer isso de uma forma remota. A tecnologia barateou em muitas áreas, aliás, em todas as áreas. Na saúde, uma nova tecnologia aumenta o custo. Diferente de tudo que acontece em todas as áreas, cada vez que a gente incorpora uma nova tecnologia, a gente tem um aumento de custo. Obviamente, com mais pessoas vivendo, com um aumento da expectativa de vida, com novas tecnologias, a cada dia, o nosso impacto maior em cima da saúde, do custo financeiro da saúde, ele será ampliado. Mas também, e acho que essa é a parte mais importante, cada vida que a gente salva, cada vida transformada, cada medicação que a gente pode utilizar e tirar esse doente crônico de uma vida que deveria estar ali alijado da sociedade, vinculado ao nosso sistema de complementariedade da nossa assistência social, cada vida que vai poder ter uma vida útil, trabalhar, produzir, a gente tem um impacto também do ponto de vista socioeconômico para o nosso país, além do todo o aspecto psicológico do trabalho para a pessoa e para o impacto de toda a sua família. No campo ainda do início de tratamento, eu estou falando especificamente a necessidade dos centros especializados claros no Brasil. Nós precisamos ter os centros de referências muito claros para toda a população. Hoje, você pega uma pessoa humilde de uma região aqui do meu estado, Rio de Janeiro, que tem uma criança, ela tem dificuldade de achar o centro de referência. Eu acho que o Ministério da Saúde, junto com os hospitais universitários, onde tem o conjunto dos maiores especialistas, a gente tem que agir de forma mais clara nisso. Aonde são os nossos centros de referência? Quem pode prescrever medicação, Pedro Westphalen? Não existe no Brasil uma situação que a gente aqui, qualquer pessoa, qualquer médico, com a sua formação básica ou com uma formação em outra área, pode prescrever uma medicação de alto custo, pode prescrever um exame de alto custo. Se nós não conseguimos realizar uma hierarquização clara de procedimentos, sabendo quem pode prescrever aquele tipo de suplemento, aquele tipo de medicamento, para que tenha acesso a quem precisa daquele medicamento vai ter acesso àquele insumo, mas não ter acesso a pessoas que nem têm indicação correta, que é o que acontece no Brasil. Infelizmente, tanto com suplementos, medicamentos, a indústria farmacêutica tem uma força muito grande. Em alguns momentos, está sendo fornecido alguns itens às pessoas que não têm a necessidade absoluta de fornecimento. Então, fortalecimento dos centros de tratamento especializados. A criação de um cadastro único de doenças raras no Brasil. Hoje, o Brasil é refém de uma judicialização que o governo federal se omite do papel de criar um cadastro único para conhecer quem precisa da demanda. O dinheiro que nós gastamos em judicialização só tem ocupado o nosso Sistema Único de Saúde nas 3 esferas, porque se omite de, para dentro disso, criar um cadastro efetivo
para que a gente conheça cada um dos nossos pacientes e a gente informar. Olha, o prefeito lá de... Vou citar aqui uma cidade lá do nosso Pedro Westphalen, que eu conheço bem, São Francisco de Paula. Em São Francisco de Paula, prefeito, você tem aqui 2 crianças com fibrose cística, a conjunto de necessidade que elas terão. Medicação, ok, o Estado vai fornecer, mas qual a necessidade de fisioterapia, qual a necessidade dela de complementação, qual a necessidade que ela pode ter, eventualmente, de um home care, qual a necessidade dela de TFD, de tratamento para transporte, para tratamento fora de domicílio. Nós precisamos de um cadastro único. Eu falo isso quase que todo dia como um mantra. A gente está fazendo algumas ações isoladas, mas se a gente não conhecer quem a gente precisa tratar, nós não vamos avançar. Para finalizar, eu não vejo de outra maneira que o país não possa fazer uma política pública de fornecimento de medicamentos. Eu enfrentei aqui no estado do Rio de Janeiro uma situação financeira calamitosa. Eu trabalhei com 30% do orçamento da Secretaria nos 2 anos e 4 meses que eu tive à frente da Secretaria de Estado, com nossos funcionários, em média, Pedro, com 2 meses de salário atrasados, 2 meses e um 13º, sempre aconteceu dessa maneira. E a gente conseguiu, de pouquinho, organizar para que não faltasse medicamentos. Mas nós estávamos sempre vulneráveis aos fornecedores, aos distribuidores, à indústria farmacêutica. O governo federal precisa fazer para todos esses itens que são de farmácia especializada uma ata de registro de preço nacional, porque a capacidade de compra do estado do Rio de Janeiro hoje, que é um estado que voltou a ter sua capacidade financeira, é diferente do estado de Roraima, do Pará. Quando vai vender um medicamento lá, o medicamento é mais caro para Roraima, para o Pará, para o Acre, do que é vendido aqui. E quando eles não atuam, tentando, por outras formas, fazer um conjunto de preços. Se o preço não está agradável, ninguém participa da licitação, a licitação está vazia. Acho que o governo federal vai fazer um grande registro de preço e permitir que cada um dos estados possa entrar nesse registro para fazer aquisição, é a forma mais simples de participar. O estado que tiver um grande poder de compra e quiser fazer a sua própria licitação, ele licita, negocia um preço melhor, se for o caso, tenta buscar um novo preço. Mas o governo federal tinha a obrigação de ter uma ata de registro de preço para fornecimento a todos os estados da federação. Por quê? Porque nós precisamos acompanhar. Essa questão, a gente tem muito problema, as pessoas têm dificuldade de trabalhar com transparência nos estoques estratégicos, até para não gerar ansiedade. A gente discutiu muito isso depois de um determinado momento da minha gestão com a nossa área técnica. A gente teve que ir trocando as pessoas para poder ampliar a cabeça. As pessoas precisam, que trabalham conosco, têm medo do seu CPF. Quando faz uma licitação, ninguém aparece, precisa fazer uma compra emergencial, todos têm medo, porque vão responder no Tribunal de Contas. Essa é uma situação. Eu, graças a Deus, aos pouquinhos eu estou me livrando deles, mas eu saí com quase 120 processos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tenho menos de 10. Mas todos eles sem responder nenhuma improbidade. Eu não respondo a nenhum processo de improbidade administrativa de qualquer erro. Mas tem que ter iniciativa da compra. Quando tem iniciativa de compra, o gestor vai ser responsabilizado. Com medo de ser responsabilizado, as pessoas preferem não comprar. E aí falta na ponta. É óbvio que o governo federal, que tem a maior capacidade, tem que fazer uma ata de registro de preço para tudo. E aí os estados vão e fazem a adesão quem quiser. Quem quiser negociar mais barato, ok. Mas precisa dessa garantia de fornecimento. O governo federal precisa monitorar os estoques de cada um dos estados, para não acontecer o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma dificuldade de compra ficar sem medicação. A gente, graças a Deus, essa demanda veio para nós, a gente conseguiu ajudar, né? Eu falei, vamos pegar emprestado, sugeri a Secretaria de Estado, a gente acionou o CONAS, acionamos quem poderiam ajudar, as crianças não poderiam morrer porque alguém não conseguiu fazer uma licitação. Então, a gente precisa do governo federal nessa questão do fornecimento de medicações. E, para terminar, eu tive a oportunidade nessa semana, ainda na terça-feira, lançar uma frente parlamentar em defesa dos transplantes, que é uma outra área que a gente precisa fortalecer no país. O avanço dos transplantes no mundo tem mudado a vida das pessoas. Pessoas que estão aí, às vezes, dependentes de medicação para o resto da vida, ao ser submetido a um transplante, claro, vai ter uma outra dependência de medicamentos, mas passa a ter uma outra qualidade de vida. Então, acho que eu abordei o conjunto das ações. Eu, nesse momento, presido a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que é a nossa Comissão de Saúde. Eu quero aqui me colocar à disposição
como sempre, o nosso mandato é um mandato voltado para a saúde, voltado para a melhoria assistencial da população brasileira, e o que nós pudermos ajudar aí, junto com Pedro Westphalen, junto com o deputado Irã, deputada Carmen Zanotto, conjunto de deputados que atuam na área da saúde, vocês podem contar conosco e estou aqui à disposição. Muito obrigado, deputado. Eu já queria começar fazendo pergunta para o senhor, que encerrou aqui agora a sua palestra, e para o deputado Pedro. De que forma que o Legislativo pode contribuir para que as pessoas tenham mais acesso aos medicamentos, né? Hoje o senhor mesmo ressaltou a dificuldade, a falta de um cadastro nacional, de pessoas que tenham doenças raras. O que o parlamento está fazendo e o que pode fazer para melhorar a vida do cidadão? Olha, ninguém consegue fazer planejamento nenhum sem informações. Nós precisamos de informações para tomar atitudes. Cada uma das manifestações dos nossos palestrantes foram de uma riqueza muito grande. O professor Rafael demonstrando os números, a associação que representa os pacientes também demonstrando as necessidades dos pacientes, o parlamento, através da frente parlamentar da Comissão de Saúde, está lá para acatar essas necessidades e fazer com que elas sejam execuíveis. O Luizinho deu uma porção de exemplos de atitudes que o governo tem que tomar, entre os quais o cadastro único, Nós temos nesse mandato aí uma bancada parlamentar com muita gente conhecedora de saúde, Carmen Zanotto, Luizinho, sem dúvida nenhuma, o doutor Frederico, Padilha, ex-ministro, Jorge Sola da Bahia. Nós temos ali muita gente capacitada para poder colaborar e dar eco a essas necessidades da sociedade. A frente parlamentar é para isso. Se dirijam ao parlamento, se dirijam à Comissão de Saúde, se dirijam a nós, da frente parlamentar, para nós fazermos assim, tomar as atitudes necessárias através de legislações, de leis, provocando os órgãos responsáveis pelo tratamento municipal, estadual e federal. O parlamento tem contribuído muito e pode contribuir muito mais ainda. Lá, a formação da frente parlamentar é para nós termos um instrumento que dê voz e vez à sociedade, de uma maneira geral, onde se possa dialogar com a indústria, no caso de abusos, também com a indústria, no caso de busca de novos instrumentos para tratar patologias que estão aí, no caso hoje são doenças pulmonares graves, para dialogar com o governo e demonstrar quais as dificuldades, as necessidades e os caminhos que nós temos para sugerir na solução desses problemas. Então, o parlamento está à disposição. Nós estamos lá fazendo dos nossos mandatos um instrumento para a melhoria da vida das pessoas. Estimulados que somos aí pela iniciativa privada, pela imprensa, no caso do Correio Brasiliense hoje, trazendo a essa discussão, pelo professor Rafael, que traz a sua colaboração permanentemente, e entendendo que a frente parlamentar é o local dessa discussão, é lá que nós vamos fazer o diálogo com o governo, é lá que nós vamos demonstrar as necessidades e as dificuldades da sociedade. Então, essa, te digo, é uma arrancada fantástica da imprensa, dar a oportunidade das pessoas se manifestarem, nós dizendo o que é a frente parlamentar, o que está se fazendo para que essas patologias sejam minimizadas, quais os caminhos que podemos ter para poder encontrar soluções como essa aí dessa pergunta que me veio à tona. Aqui é o meio para trazer essas dificuldades. Estamos à disposição. Obrigado, deputado Pedro. Deputado Luizinho, como é que o senhor vê essa questão? O senhor está na linha aí com a gente? Veja bem, Vicente, eu vi aqui atentamente o Pedro Westphalen, que eu acho que já abordou a maioria dos aspectos. Nosso trabalho no parlamento, além da realização de leis, aprovação de projetos de leis, podem ajudar a vida das pessoas no país, nós também somos um grande instrumento de pressão em cima do Poder Executivo, né? Nós temos um órgão de assessoramento, apesar das pessoas não conhecerem dessa maneira, mas nós temos um órgão de assessoramento ao Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, em que ajuda nos processos de fiscalização para que a gente possa ter uma regularidade. Nós temos a condição de pressionar o governo federal na implementação de políticas públicas. Ao longo da pandemia da Covid-19, Pedro Westphalen, junto comigo, com a Carmen Zanotto,
o Irão Gonçalves, a Jandira, o Alexandre Padilha, um conjunto de deputados participamos da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 do Brasil, cujo eu fui o coordenador, a função de presidente. E diversas medidas implementadas no país saiu do nosso planejamento da Comissão Externa. Além de um conjunto de leis que nós aprovamos, em termos do recorde, mas a nossa pressão ali faz com que a sociedade possa ter uma voz maior, porque o governo precisa da gente, às vezes em pautas econômicas, em pautas fiscais. Então, nós temos um instrumento de pressão. Eu quero exemplificar claramente na nossa conquista agora da vacinação em terceira dose para profissionais de saúde, na conquista da vacina da Fiocruz. Foi a nossa comissão externa que veio aqui na Fiocruz, fez a visita, levou ao governo federal a necessidade da realização de uma medida provisória, desenvolvimento de uma vacina no nosso país, se Deus quiser. Ela já está sendo produzida com IFA nacional aqui no Rio de Janeiro, e se Deus quiser ela vai ter a aprovação da Anvisa e nós vamos ter uma independência, uma soberania no campo da vacina contra a Covid-19, não a gente ficar dependendo de formação de insumos em outros países. Nós temos ali também um projeto que é a formação da Estratégia Nacional de Saúde. A Estratégia Nacional de Saúde é para que os medicamentos que sejam fornecidos ao SUS sejam produzidos no nosso país através de parcerias público-privadas, para que nós tenhamos soberania. Nós não podemos ficar dependendo de formação de insumo farmacêutico ativo em outros países para fornecerem ao nosso país e, às vezes, até a própria medicação 100% importada. Numa crise igual a essa, a gente viu a dificuldade de chegada até de insumos e medicamentos. Todo esse conjunto de ações, além da legislação, mas a pressão nossa, enquanto parlamentar, como nós fizemos agora para a terceira dose, para a retomada da vacinação de adolescente, para a chegada da vacina no Brasil, para fazer a fabricação no Brasil, para a entrada dessa luta do governo federal, isso faz parte da nossa atuação no mandato. Tenho certeza absoluta que uma frente parlamentar vai ajudar nessa atuação, mas, além de tudo, nós temos os instrumentos, como a Comissão de Seguridade Social e Família, que podem também, eu quero aqui colocar à disposição, para que a gente possa também ajudar a essas pessoas que sofrem com doenças pulmonares gravíssimas, né? A gente convive com um conjunto de pessoas dessas, eu convivi de perto uma pessoa que tinha medicação, tinha uma dependência de medicação quando eu era secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu e foi submetida a um transplante com êxito. Então é muito importante a gente estar aqui e eu quero aqui mais uma vez que a gente está à disposição para esse enfrentamento. Inclusive com a proposição de leis, né, deputado Pedro e deputado Luizinho, no caso necessário, né? A proposição de leis é a nossa função essencial do parlamento, mas uma lei, sendo muito claro, ela até a tramitação dela na Câmara, no Senado, às vezes eu estou presidindo a Seguridade, ontem designei relator em pareceres em projetos de lei de 2007. Nós temos enfrentado essa pauta. Cheguei na Comissão de Seguridade Social e Família com mais de 1000 projetos sem designação de relatores. Eu já fiz todas essas designações. Hoje, o que chega na semana que a gente vai designar, nós já aprovamos, ao longo desse ano, mais de 300 projetos de lei foram apreciados na nossa comissão. É o maior número nos últimos 15 anos. Eu acho que no último, chegando aí até o final do ano, vai ser o maior número de projetos apreciados na história da Câmara dos Deputados por uma comissão, mas os projetos eles são fundamentais e a gente está ali à disposição para fazê-lo dessa maneira. Mas, às vezes, quando está uma situação mais aguda, mais urgente, a nossa própria pressão em cima do governo federal, do governo dos estados, pode levar a uma tomada de decisão e uma solução imediata. Por isso, a importância das frentes parlamentares, que também é um instrumento de pressão. Entendi. Além da força no projeto de lei, a construção do marco legal, também tem o nosso instrumento de pressão em cima do governo federal. Entendi, obrigado. O senhor quer falar alguma coisa, deputado Pedro? Só colaborar com o Luizinho aí, na importância que o parlamento teve e tem, e o Luizinho foi brilhante no comando dessa frente, dessa Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus. Nós conseguimos aprovar em 30 dias ali, na Câmara Federal, no Senado, e sancionado pelo governo, foi produzido na comissão o projeto de lei de minha autoria 13992, que mantém os hospitais abertos, com pagamento integral dos proventos, mesmo não cumprindo as metas. E aí a capacidade de articulação da Câmara com as entidades representativas do setor. Então a gente consegue efetivamente ter bons resultados quando se há união e foco em termos de temas importantíssimos.
na iminência da falta de anestésicos, depois, relaxantes musculares para intubação, a comissão teve uma atuação fundamental. Nós fomos demandados e conseguimos fazer a importação do Uruguai imediatamente. Então, ali é um lugar para que nós tenhamos a oportunidade de conduzir essas necessidades para um bom termo. Alguns exemplos aí de fundamental importância que a Câmara tem tido e muitas vezes não é reconhecido. Por isso, mais uma vez, agradeço a vocês dessas questões serem discutidas pela imprensa. Beleza, muito obrigado, nós que agradecemos. Bom, as perguntas estão chegando aqui, são muitas, a gente tem só mais 30 minutinhos aí de debate. Eu vou começar aqui com o Cristiano. A pergunta é da Camila Lisdaia Mendelix. Cristiano, qual seria, na sua opinião, a principal barreira que existe hoje para o diagnóstico genético preciso? Falta previsão pelo SUS, desconhecimento pela população? Antes de responder essa pergunta, que é muito interessante da Camila, só queria dizer que ontem eu estava com meu filho hospitalizado assistindo a CPI da Covid, né, e explicando para ele qual era o papel do parlamento, né, e a gente pensa no legislativo como aquele que faz as leis, né, assim que eles aprendem na escola, e eu estava falando justamente para ele dessa questão da fiscalização, né, e como o terceiro setor precisa da parceria, talvez, do legislativo para ajudar na fiscalização. Hoje a gente já conta aí com a lei do acesso à informação, por exemplo, que ajuda, mas, poxa vida, né, um parlamentar, um deputado federal, alguém que esteja junto com a gente nesse pedido, às vezes facilita muito. Na realização de audiências públicas, para a gente ter voz, para chegar essa mensagem, né, num gestor que às vezes não nos recebe. Nós batemos na porta do Ministério da Saúde, mas não é sempre que nos abrem. Às vezes abrem, às vezes não. Então, é importante a gente estar fazendo isso. Sobre a pergunta da Camila, que foi muito boa. O teste genético, como eu falei, que foi oferecido há pouco tempo atrás, que garante que hoje 85% das pessoas com fibrose cística tenham a informação sobre as duas mutações que elas têm, como eu disse, tem que receber uma da mãe e outra do pai, foi uma parceria entre o laboratório e o Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística. Foi um estudo que a gente, para manter isso, está tentando que ele entre no protocolo clínico de atenção à fibrose cística, né, de diretrizes terapêuticas, que ele seja um programa mesmo, como é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, um programa de genotipagem dos pacientes, e é isso com economia, porque se a gente tem, eu quero dar um exemplo do Rio de Janeiro aqui, o Luizinho sabe, até há pouco tempo atrás a gente tinha esses exames que eram muito falhos, né? Quando os exames genéticos chegaram aqui no Rio de Janeiro, a gente descartou 60 pacientes, imagina, 60 pacientes que recebiam tratamento para fibrose cística de forma errada, deixaram de receber, claro que estão investigando ainda os motivos dessa doença, né, mas deixaram de receber aquele tratamento errado, né, com custos, inclusive, para o Estado. Então, a gente, às vezes, pensa imediatamente no custo de um teste genético de sequenciamento e esquece que esse paciente que estava ali sendo medicado erradamente vai ser acompanhado por toda a vida, né? Então, um custo ali de alguns poucos reais para fazer um teste genético, depois é totalmente pago, né, por esse paciente não está sendo mais. Então, a barreira é essa, é o entendimento do poder público de que isso é um custo ali na hora, mas depois é uma economia para a vida toda, né? É assim que eu respondo essa pergunta. Muito obrigado. Doutor Rafael, a Neilene pergunta para o senhor aqui. Doutor Rafael, meu irmão foi diagnosticado com linfangioleiomatosi. É uma palavra longa, mas acho que o senhor entendeu aí. Porém, o médico disse que ele teria que fazer uma biópsia para ter certeza. Minha pergunta existe uma alternativa para conseguir identificar se realmente ele tem essa doença, que não seja por meio de biópsia? A rede pública faz esse exame? E eu já aproveito também aqui a Josiane Gomes perguntando para o senhor qual a diferença entre asma e bronquite. Eu acho que o seu áudio está mudo, professor Rafael. Se o senhor puder ligar aí. Desculpa. Eu sempre esqueço de ligar. Então, não eu tem vou começar, problema, gente, pela segunda pergunta, a resposta à segunda pergunta, que é muito comum, né, que é essa coisa de dizer que a pessoa não tem asma e ele tem bronquite, né? Então, isso precisa ser muito... na verdade, eu acho, para que todos que estão nos escutando e vendo, que
no Brasil, se chama de bronquite, como o Pedro falou aqui, se chama de bronquite qualquer doença respiratória. E não é isso, né? É exatamente isso. As pessoas, por exemplo, dizem, você tem pressão alta? Ah, tenho, eu tomo remédio e tal. Ah, você tem diabetes? Eu tenho diabetes, eu sei. Ah, você tem hipercolesterolemia? Você tem. Então, tem o nome da doença e aquilo que se trata. Nas doenças respiratórias, exatamente porque ela não se manifesta, tadinho dos pulmões, né, como eu disse, não existe essa identificação. Não é só isso, muitos pacientes vão para uma pronto-socorro com alguma queixa respiratória, o diagnóstico é pneumonia, e não é. Não é? Então, existe essa questão. A área respiratória ela está atrasada em relação ao conhecimento da população, foi isso que eu disse anteriormente. Então, deixa eu voltar na pergunta, né? Bronquite é inflamação de qualquer brônquio, que são os canais que levam ar dentro do pulmão. É só uma definição, como, por exemplo, cefaleia, que é uma dor de cabeça. Você não sabe porque o paciente tem uma dor de cabeça, mas ele tem, isso se chama, né, dor de cabeça ou cefaleia. O pulmão é a mesma coisa, bronquite não é isso. Asma é um tipo de bronquite, vamos dizer isso desse jeito, bronquite que é crônica, como eu disse, geralmente de origem das famílias, começa muito cedo, né, a asma, e vai a vida inteira, não é? Enquanto que uma bronquite, por exemplo, viral, qualquer vírus comum, faz uma doença rápida, estou com gripe, fica tossindo, falta de ar, 3 dias depois ele está bom. Isso não é asma, é uma doença que tem uma parte genética e uma evolução que pode ser pior ou melhor. Então, é uma diferença entre o agudo e o grave, né? Desculpa, entre a doença crônica e a doença aguda, né? E a asma, então, é uma doença que não tem cura, que se mantém a vida inteira, que pode ser mais grave ou menos grave, mas está sempre lá, não é? Então, se a pessoa chega e diz para o médico, doutor, todo mês eu tenho 3 resfriados com tosse e falta de ar. Não isso é provavelmente uma doença crônica. Então, essa que é a questão. Chamar a doença de bronquite é não caracterizar, é não diagnosticar, e é deixar os pacientes sem tratamento. Então, essa é uma pergunta muito comum, né? Nós precisamos acabar com essa história. O diagnóstico, e eu digo aqui online, médicos do Brasil, por favor, não dê diagnóstico de bronquite que não seja realmente bronquite. Essa é a questão. Né? Pode ser que seja uma bronquite, mas não são todas doenças respiratórias. E sobre a primeira pergunta, linfangiomiomatose, esse é o nome, eu falo muito rápido, mas é esse mesmo. Palavrinha difícil, né, professor? Linfangiomiomatose. É uma doença muito grave, basicamente em mulheres, né? Tem relação com as questões hormonais, propriamente dito. E a pergunta era em relação ao diagnóstico e se precisa de biópsia. De biópsia, né? Isso, essa é a pergunta, E se então, pode fazer pela rede pública? A lesão propriamente dita, ela necessita, em muitos casos, a necessidade de fazer o tipo de doença. Né? Isso a gente também pode discutir um pouco aqui. Falar só doença e dizer que ela é uma só para para todos os pacientes, não é verdade. A biópsia, ela nos ajuda a fazer o diagnóstico, né? E, às vezes, essas biópsias, que são ações intervencionais, ou seja, você precisa tirar pedacinhos do pulmão, né? Numa doença pulmonar como essa, que é muito grave, pode ter problemas, né? Então, ela é necessária e deveria estar, como todas as outras tecnologias que a gente vai incluindo. Na verdade, também é uma doença rara, não é o número de pacientes portadores da doença não é tão grande, né? Então tem essa questão de é possível, mas é bastante custoso, né? Mas estão com risco, né? Existem já novas formas de fazer biópsias, que não é como a gente faz normalmente, tirando pedacinhos, mas com novas intervenções que são menos agressivas e que talvez podem ser iniciada, não pode usar somente ela, apesar de que ainda é muito cedo, porque é muito recente esse novo tipo de biópsia que a gente está introduzindo no dia a dia.
Ok, professor, muito obrigado. Deputado Luizinho, a pergunta para o senhor é da Camila Lisdália Mendelix também, ela já tinha feito uma pergunta antes. Deputado, sobre o cadastro de pessoas com doenças raras, existe um projeto de lei, o PL 1035 de 2021, além de outros similares. Este já está na Comissão de Seguridade, na CSSF. Inclusive, qual a perspectiva do senhor sobre esse tipo de iniciativa? Percebemos que atualmente o Legislativo tem conduzido mais iniciativas que o Executivo. Como o senhor percebe esse entrave e a dificuldade do Poder Executivo de tomar posição e liderar iniciativas para a modernização de políticas públicas para doenças raras? Pergunta boa. Bem, respondendo aqui a Camila, nós temos aí na Comissão de Seguridade Social e Família muitos projetos ainda para serem avaliados. A gente tem feito pautas extensas, quase 100 projetos por semana. Designei todos os relatores. Um projeto desse tipo, normalmente a gente busca relatores que são mais afeitos a essa matéria. Eu não sei eu não sei de quem é a autoria, porque é muito projeto, não consigo ter todos na minha cabeça, mas certamente os deputados Diego Garcia, o deputado Lucas Redecker, o Pedro Westphalen, o Irão, a Carmen, são quem normalmente a gente designa relator para esses processos, né? O Diego Garcia e o Lucas Redecker, especialmente, eles estão cuidando da nossa subcomissão de doenças raras. Então, a gente tem que saber se esse relatório está pronto para levar ao plenário da comissão, para que a gente tenha a aprovação. A Câmara tem sido muito diligente nos assuntos da saúde, especialmente com a pandemia, então a gente conseguiu aprovar um conjunto muito grande de leis ao longo de 2020, 2021. Pedro aqui falou da lei que ele é o autor, eu sou o coautor em uma, na outra eu fui o relator, tanto projeto que nós conseguimos aprovar aí, em algumas leis específicas eu sou autor e o Pedro é coautor e relator em outras, mas a Câmara dos Deputados tem feito o seu papel com legislações efetivas, né, que têm mudado a vida das pessoas no dia a dia. Infelizmente, o governo federal, não só esse governo, mas todos os governos, têm dificuldade de manutenção na gestão. Quero aqui abordar um assunto, depende de quem seja o ministro da Saúde, mais importante que a autonomia do Banco Central é a autonomia no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. O Brasil não tem uma política pública. Obviamente, nesse governo nós trocamos 4 vezes de ministro, mas a cada um ano e meio, a gente troca de ministro da Saúde. As políticas públicas não conseguem ter continuidade no Brasil. Muito mais importante que nomear um presidente de Banco Central e dar autonomia a ele para gerenciar, é muito mais importante dar autonomia ao ministro da Saúde que faça um projeto de saúde de 4 anos. O último ministro da Saúde que teve 4 anos de gestão, um período parecido com esse, foi o ministro Zé Serra, e entregou políticas públicas. Claro que o ministro Serra é um craque, uma pessoa super especializada, super competente, mas ele teve tempo para entregar as políticas públicas que ele planejou. Quando a gente fala de administração pública, você não pensa um projeto e você consegue efetivar ele em menos de 6 meses. Na sua maioria, você tem toda a tramitação burocrática para cerca de 1 ano, né? Desde a finalização daquele projeto, da ideia, conversar com a sociedade como um todo para implementar, até 1 ano para você buscar a efetivação e a legalização disso. Então, infelizmente, a descontinuidade administrativa do Ministério da Saúde, ele impacta diretamente nas políticas públicas implementadas pelo Ministério da Saúde. Alguém entra, tem um entendimento, olha, eu estou entendendo qual é o problema. Alguns entram e não conseguem nem entender o que está falando. Pessoas nunca viram o assunto na vida, quando se entra com o ministro. Então, é muito importante a continuidade das políticas públicas de saúde no Brasil. E isso passa um pouco como a forma que é conduzida o Ministério da Saúde, a frequência de que troca ministros. Sem isso, o governo federal, seja o governo do presidente Jair Bolsonaro, seja o governo de quem seja, se não tiver uma continuidade de política pública na saúde, tem dificuldade de implementação de políticas públicas. Nós temos que quase ter o SUS como um ente autônomo. É uma das coisas que eu mais defendo. Aliás, eu estou pecando porque eu não fiz esse projeto de lei, vou até terminar aqui, ligar para a minha assessoria, que eu falo isso várias vezes, Pedro. Não adianta a gente falar se não botar na lei. Que tem que ter autonomia administrativa para o ministro da Saúde. Faz que eu relato. Oi? Não, vou te botar Isso é importante, de relator para finalizar. A autonomia do Ministério da Saúde por 4 anos é fundamental.
Imagina se a gente tivesse autonomia do Ministério da Saúde em meio a essa pandemia. O quadro provavelmente seria outro, né? Muito provavelmente. Obrigado, deputado Lizinho. Deputado Pedro, o Jorge Lúcio pergunta para o senhor quais são os custos para a sociedade civil de não se ter políticas públicas claras para atendimento aí da população, de acesso a medicamentos. E ele também pergunta para o senhor qual a importância do engajamento social para que as necessidades da população sejam atendidas pelo governo. Não, repete o começo da pergunta que eu não escutei. Desculpa, a primeira pergunta do Jorge é para o senhor: quais são os custos para a sociedade civil o fato de não haver políticas públicas consistentes, claras por parte do Executivo para atendimento da população, para acesso a medicamentos? E ele também pergunta para o senhor qual a importância do engajamento social para forçar o governo a desenvolver políticas voltadas para a população, políticas mais consistentes. Vou começar pelo fim. O engajamento social é fundamental. É o que nós estamos fazendo aqui, abrindo mais um espaço para que haja, através do parlamento, um lugar em que a sociedade tenha voz mesmo para expressar suas necessidades. Já temos várias frentes parlamentares, nós estamos até pensando numa coisa maior em Brasília, junto com o Luizinho, com o Irã, com a Soraya, com a Carmen, para colocar a saúde no patamar que precisa das suas demandas, mas o engajamento social é fundamental. O apelo social é que vai sensibilizar as autoridades. Temos apoio da indústria, temos apoio da imprensa agora, e o engajamento social é fundamental para que políticas públicas sejam implementadas e ações sejam executadas. Lamentavelmente, os nossos governos são mais reativos do que proativos. E a reação ela vem de acordo com a intensidade do movimento. Então, o engajamento social é fundamental. O Luizinho praticamente respondeu a primeira pergunta ali. Que é o custo para a sociedade, né? De não se ter... Nós, lamentavelmente, temos uma não política permanente de Ministério de Saúde. Nós tivemos nos últimos 4 ou 6 anos mais de 20 ministros de saúde, nos últimos 2 governos. Não tem como dar continuidade a um processo regular de políticas públicas. Deu o exemplo do José Serra, que teve 4 anos à testa e à frente do Ministério da Saúde, e aí saíram os medicamentos genéricos e outras políticas públicas permanentes. Foi um grande ministro, porque teve tempo de fazê-lo. Então, essa interinidade do ministro da Saúde, nesse governo, já é quarto ministro, já está aí, já está atuando. Não tem como trocar um ministro por ano. E fora a politização também do Ministério, né? Isso complica muito. A politização é um desastre, né? Não tem como. Nós temos que colocar pessoas que conheçam o sistema, que tenham a assessoria também, que conhece o sistema. A saúde é um processo tão grande no Brasil que ela mexe com 9,5% do PIB nacional. Você vai ser lá no aeroporto, até para a população entender por que tem que ter essa autonomia do Ministério. O aeroporto de carga de Guarulhos, que é o maior aeroporto de carga do Brasil, 50% das cargas do aeroporto são referentes a alguma coisa da saúde. O setor primário, num país agrícola como o nosso, o setor que mais emprega é o setor saúde. E aí vai a indústria, vai distribuidora, vai hospital, vai tudo. É muito grande esse setor. Então, nós temos que ter alguém que tenha na frente do Ministério da Saúde tempo, tenha conhecimento, tenha informações para tomar as decisões corretas. E nós, do Parlamento, tem que fazer, é dar voz e vez à comunidade. O Senado Federal representa os estados. Nós, deputados federais, defendemos o cidadão e os seus direitos. Nós estamos lá para isso. Então, realmente, nós temos que fazer políticas públicas. O Luizinho está praticamente formatando esse projeto de lei, que nós temos todo o interesse em aprová-lo, para fazer com que haja continuidade, pelo menos de 4 anos, do ministro da Saúde. Tem que ter, não tem como não ter. Muito obrigado. Isso municípios, né? Com certeza. Muito obrigado, deputado. Cristiano, aqui a pergunta da Maria Eduarda Campos para você. Qual é o tratamento disponível pelo SUS para fibrose cística? E a Sandra Conforte também pergunta para você se existe índices que medem a morbimortalidade no Brasil e no mundo dessas doenças pulmonares graves. Sim, importante dizer que a gente tem aquilo que é fornecido pelo PCDT, né, como eu falei, né, para tratamento padronizado, né, fornecido para fibrose cística, tem só 3 itens: as enzimas digestivas,
a Dornase-alfa, que é um mucolítico, e a tobramicina, que é um dos antibióticos. Mas o tratamento é muito maior do que isso, e infelizmente a gente só tem esses 3 no PCDT, e por isso que a gente está atuando para atualizar o protocolo clínico da fibrose cística. Mas esses são os que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Agora, a segunda parte da pergunta, desculpa... índices de morbimortalidade no Brasil. Brasil. É importante falar uma coisa aqui, é um assunto até que a gente não gosta muito de falar, né? Porque daqui a pouco alguém aqui está me assistindo, tem fibrose cística, tem um filho de fibrose cística, vai ficar preocupado com o que eu vou dizer, mas infelizmente é muito baixo ainda. A mediana de expectativa de vida de uma pessoa com fibrose cística aqui no Brasil, eu não vou nem dizer o valor, mas é a metade de uma pessoa que vive nos Estados Unidos, por exemplo, é menos ainda de uma pessoa que vive no Canadá, por exemplo, que é onde se vive mais com fibrose cística, mas infelizmente ainda é metade, né? É metade do tempo, né, a pessoa vive. Isso é bem conhecido e infelizmente está estabilizado há 20 anos, que é o tempo, isso é deixar bem claro isso aqui, que é o tempo que a última tecnologia foi implementada aqui no Brasil. Então, a última tecnologia para fibrose cística que foi incorporada no PCDT é a tobramicina, que foi aprovada pela FDA há 20 anos atrás. Então, há 20 anos nós temos o mesmo patamar de sobrevida, com alguns avanços discretos ali, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, isso disparou lá para cima, né? E vivem muito mais aqueles que recebem os melhores tratamentos, e a gente não pode aceitar ter um tratamento diferente aqui e no hemisfério norte, né? A gente precisa homogeneizar isso, né? A gente tem falado tanto nisso, né? Acho que o doutor Rafael pode falar também das outras doenças, acho que é um cenário um pouco parecido. Sim. Por favor, doutor Rafael. Rapidamente, Vicente, mais rapidamente, eu acho que um cenário muito próximo, parecido da hipertensão pulmonar, é muito semelhante, muitas coisas, apesar de ter outras formas, as doenças são diferentes em evolução, mas, enfim, tem essa necessidade. Claro, eu repito, né, quando eu cheguei aqui, nessa instituição acadêmica, não tinha tratamento para asma, zero, ou praticamente zero. Então, nós tivemos hoje, 25 anos depois que eu estou aqui, a gente incluiu uma série de medicamentos, mas precisa ter política, mas precisa ter ministros e secretários de saúde que nos ajudem a implementar da mesma forma da forma como o Luizinho e o Pedro colocaram aqui, né? E principalmente ter a pressão tanto do parlamento quanto dos pacientes para que isso seja incluído na história, né? E principalmente, eu quero ser racional disso, nós temos muitas pessoas doentes no Brasil, muitas necessidades de muitas intervenções. Nós precisamos discutir isso também. Quanto a nossa receita pode ir para a saúde mais do que ela deveria, né? Se é que é uma área que é privilegiada e precisa para as pessoas. Então, essa é a questão, né? E, enquanto isso, volto no que eu disse, o risco de morte, o risco de viver muito pouco, ele existe. Doutor Rafael, vou pedir para o senhor ser rápido, tem 2 perguntinhas aqui para o senhor e depois eu vou pedir a consideração final dos participantes, cada um terá 1 minuto para a gente poder encerrar, porque o horário aqui já avançou. A Renata, ela pergunta para o senhor quais exercícios físicos são indicados para pessoas que possuem asma crônica. Eles são fundamentais para que seja possível conviver com a doença? E a Alessandra Alvim pergunta para o senhor, adulto também pode ter bronquiolite? Vamos começar pela reabilitação. Sim, é o nome da paciente. Desculpa, qual é o nome da paciente, da primeira pessoa? A primeira pergunta é a Renata. Renata. E a Renata e a Alessandra Alvim. Renata, sim! Na verdade, a reabilitação, a atividade física ajuda o tratamento da asma. Nós mesmos temos alguns estudos na nossa universidade mostrando que se você usar a reabilitação correta, reabilitação não só pulmonar, mas muscular e assim sucessivamente, você consegue diminuir a quantidade de medicação para o paciente e ele fica bem controlado. Então, é fundamental, se você tem alguma pessoa com essa doença, tem que procurar, não são em todos os lugares que tem esses acessos, mas é importante, sim, e faz parte do tratamento. Quando a gente fala em intervenção, não falo somente de medicamento, falo principalmente de reabilitação, né?
E a segunda pergunta, desculpe, eu me perdi. A segunda, se adulto pode ter bronquiolite. Tá, ok. Pode, sim, existe essa possibilidade, não é muito comum, mas existe por uma infecção, de alguma maneira, ou exposição. Eu diria que na fase, nos adultos propriamente ditos, muitas bronquiolites são mais relacionadas às exposições ocupacionais ou similares, né? Então, é muito mais comum a gente ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, que é uma pessoa que trabalha como pintor ou que lida com esse tipo de químicas, né? Se ele tem uma inalação muito grande dessas químicas, ele pode ter uma bronquiolite. Muito obrigado. Professor Rafael, já que o senhor está com a palavra, eu queria aproveitar para o senhor fazer as suas considerações finais em 1 minuto, por gentileza. Desde já agradeço muito a sua participação aqui no nosso Correio Talks. Por gentileza. Vicente, muito agradeço muito à empresa que nos permite essa conversa. Elas são necessárias, nós precisamos estar juntos de deputados, ou seja, de pessoas que estão à frente com as associações e com os profissionais de saúde. Aliás, eu acho que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, não estão tão próximos assim dessa relação. Eu acho que este tipo de ação ele permite que a gente faça esse debate aberto para quem está nos vendo e está aprendendo com a gente, inclusive para não seguir fake news, que é uma coisa comum que a gente vê na área da saúde, que todo mundo conhece. Então, muito obrigado a vocês, ao Correio Brasiliense, e aos nossos debatedores aqui, continuo à disposição para continuar essa vontade, né, Pedro, de a gente ter a inauguração aí da Frente Parlamentar e, para o ano, discutir políticas públicas. Sim, muito obrigado, professor Rafael Stelmach, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Fundação Proar. Deputado Pedro Westphalen, deputado federal pelo PP do Rio Grande do Sul, por gentileza, suas considerações finais. Veja bem a importância desse momento, Vicente, e que depois das exposições brilhantes do doutor Rafael, do Luizinho, né, do Cristiano, que traz aí à tona dados importantíssimos, inaceitáveis de estatística na nossa inferioridade em relação ao hemisfério norte. Não podemos aceitar isso aí. São questões que fortalecem e nos levam a fazer mais atuações, como essa frente parlamentar, que está agora em outubro, sem dúvida nenhuma. Veja bem as perguntas que foram feitas, o interesse da comunidade em poder se manifestar e tirar dúvidas e buscar caminhos para a solução dos seus problemas. Então, nós só temos a agradecer assim, aprendemos muito hoje, mais uma vez, com todos aqueles que se manifestaram, trouxeram as suas preocupações, os seus números. O doutor Rafael traz, através do seu conhecimento, à luz de vários caminhos que nós podemos seguir. A frente parlamentar é o caminho, sim, para nós discutirmos e dialogarmos com a sociedade, dialogarmos no governo. Nós só temos a agradecer a oportunidade de nesta manhã, trazermos assim à tona temas da mais alta importância, e o engajamento social ele é fundamental para que a gente possa, através da pressão, sensibilizar os governantes e criar realmente políticas públicas que venham em benefício da sociedade. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Tenham aí um abençoado e bom final de semana. Obrigado, nós que agradecemos, deputado, com certeza aprendemos muito. Cristiano Silveira, diretor de Políticas Públicas e advocacy do Instituto Unidos pela Vida, por gentileza, suas considerações finais. Eu não podia deixar de fazer um agradecimento aqui, né? O agradecimento ao Correio Brasiliense, obviamente, por estar promovendo esse evento, né? Aos colegas aqui da bancada, mas agradecer também muito a Verônica, né? Que é fundadora do Instituto Unidos pela Vida, que essa semana completou 12 anos de diagnóstico e 35 anos de vida, né? Quem sabe e hoje é mãe, né? Também da Helena. E me dá muita emoção estar substituindo ela, apesar de ser por um motivo de saúde. Eu sei que ela vai se recuperar logo e vai estar aqui representando o Instituto de novo. Pegar um fôlego aqui, né, o que a gente até fala, né, respira fundo, pela frente tem muito mundo. Eu queria agradecer uma pessoa especialmente aqui, que lá atrás teve a ideia da organização da Frente Parlamentar de Doenças Graves, que é o Felipe Dutra, assessor do parlamentar Pedro Westphalen, numa audiência que a gente teve, numa live que a gente teve há quase 1 ano e meio atrás,
Felipe, junto com a gente, teve essa ideia e é uma das 600 mil vítimas da Covid, né? E acho que a gente tem que lembrá-las todas, as 600 mil, mas eu queria agradecer especialmente o Felipe, que teve essa ideia lá com a gente, ajudou, depois deixou o gabinete do deputado Pedro, mas foi uma pessoa importante. Eu queria, em nome dele, né, agradecer a toda o trabalho que o deputado Pedro fez por isso, e agora o deputado Luizinho com a gente, tá? É isso. É emocionante até lembrar dele, porque é inacreditável ainda, né, não contar com ele aqui com a gente. E um jovem, né? Jovem, um garoto. E como eles, muitos se foram, né, deputado? É realmente emocionante. Como ele, muitos jovens se foram. Impressionante. E a gente vê as estatísticas mostrando o quanto a idade média, né, do brasileiro diminuiu no mundo todo, o impacto social dessa pandemia. É terrível. Bom, eu vou pedir então a palavra agora aqui para as considerações finais do nosso querido deputado Dr. Luizinho, deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. Deputado, suas considerações finais, por gentileza. Vicente, eu queria aqui agradecer o convite ao Correio Brasiliense, parabenizar por a organização desse evento, saudar aqui e agradecer, poder aprender um pouquinho com o professor Rafael, parabenizar o Cristiano pelo trabalho, a Verônica, saudar esse amigo, o irmão Pedro Westphalen, que é um sobrevivente da Covid, né? Infelizmente, a gente perdeu o Felipe, que era um rapaz espetacular, com quem a gente tinha uma convivência maravilhosa, mas nós precisamos, Vicente, acima de tudo, buscarmos a união no pós-pandemia. A gente precisa fazer com que a saúde pública saia fortalecida, fazer com que as nossas 600 mil vidas que nós perdemos sejam um ensinamento de que o Brasil precisa ter uma política de saúde pública muito consolidada, que não tem saída para a nossa saúde, que não seja através do Sistema Único de Saúde. A saúde suplementar ela é fundamental, mas ela é suplementar. Precisamos de um SUS cada vez mais forte. Nós precisamos de autonomia de gestão do Ministério da Saúde, nós precisamos de políticas públicas para as doenças raras, para o transplante, para cada uma das demandas, para cada uma das pessoas individualmente. Eu tenho a cada dia mais que a gente se envolve, olhando a vida de cada uma das pessoas nesse país aqui, a necessidade de ter uma saúde fortalecida para dar autonomia de vida para as pessoas. Eu quero aqui agradecer e colocar meu mandato à disposição. Foi uma honra participar com vocês. Nós que agradecemos, a honra foi nossa, a todos os participantes aqui desse nosso Correio Talks, impacto social das doenças pulmonares graves. Agradeço a participação de todos que nos assistiram e convido a acompanharem no Correio Brasiliense a nossa cobertura, está lá no nosso site, os principais pontos abordados no evento, correiobrasiliense.com.br, também todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, e no dia 7 de outubro nós vamos publicar uma cobertura especial, um caderno especial desse nosso debate aqui, com certeza será um documento importante para quem nos assistiu guardar, esclarecedor e, lógico, cobrar, né, o governo, o legislativo. Nossos deputados Pedro e deputado Luizinho aqui foram bem enfáticos na importância disso, né, desse engajamento social e quem sabe até estabelecer o mandato aí para o ministro da Saúde e para que ele possa desenvolver um trabalho com mais tranquilidade, sem a interferência política do governante de plantão. Então esse evento foi uma realização do Correio Brasiliense com patrocínio da Vertex Farmacêutica no Brasil. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado. Muito obrigado a todos. Bom vê-los. Forte abraço. Grande abraço, obrigado. Até logo.